Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil mostrando projetos e iniciativas da Justiça do Trabalho que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre trabalho infantil urbano, um mal que afeta a vida de milhares de crianças em todo o Brasil. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre um problema que incomoda muito e que pode até impedir uma pessoa de trabalhar: furúnculo. Processo judicial eletrônico aprimora funções no quesito acessibilidade e conta com a ajuda de pessoas com deficiência para isso. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, os encantos da dança flamenca, típica da Espanha e que representa toda a cultura e a história do país europeu. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Seja nos grandes centros urbanos ou nas cidades do interior, milhares de crianças no Brasil ainda vivem uma triste realidade, a do trabalho infantil. Ao invés de estarem na escola ou se divertindo, como toda criança deveria fazer, elas estão em semáforos, feiras ou até mesmo realizando serviços domésticos. Na reportagem especial de hoje, você vai conferir flagrantes de trabalho infantil urbano feitos pela equipe do Jornada nas ruas de Brasília. E o alerta feito por especialistas quanto aos riscos que essas atividades podem trazer para a vida dessas crianças. Veja só. Como é que você se sente no final do dia? Todo quebrado, cansado. Pior do que carregar cimento. Desde que entrou em férias no início do ano, é assim que este menino de 13 anos passa os dias, vendendo doces em um semáforo na esplanada dos ministérios em Brasília, a poucos metros do centro do poder. Meu pai tem que ficar cuidando do meu irmão. Minha mãe faleceu, né? Você está ajudando em casa? Está ajudando seu pai que está desempregado? Ajudando em casa. Aí meu pai faz um biquinho ali, outro aqui e pronto. A rotina pesada começa cedo, ainda por volta das 6 horas da manhã. Mas a jornada de trabalho só tem início depois dele percorrer mais de 50 quilômetros de ônibus de Santo Antônio do Descoberto, município onde mora no entorno do Distrito Federal, até a capital do país. Você tira em média quanto por dia? R$50, 60. Aí eu dou a passagem, o do lanche e o de vinho. Todo dia eu faço isso. Sobra quanto no final do dia, descontando a passagem, o lanche? R$30. Aí não dá quase nada, né? São, em média, 10 horas de trabalho por dia. Muitas vezes sob sol e chuva fortes. Você não preferia estar brincando do que vendendo? Preferi muito. Aqui é só pegando sol. A maioria dos trabalhadores infantis no Brasil são meninos, negros ou pardos, na faixa dos 14 aos 17 anos, e que, em sua maioria, frequentam a escola. Mais de 2/3 deles trabalham em áreas urbanas, em setores como comércio e serviços domésticos. E se chegar a época da escola, de voltar à aula, teu pai continuar desempregado, como é que você vai fazer? Aí eu vou ter que vir estudar de manhã e trabalhar à tarde. Mas não tem vaga para de manhã, né? Mas aí, se precisar continuar vendendo, você vai continuar? Vou continuar vendendo. Quem sustentar é meu pai e meus irmãos. Senão... O trabalho na companhia ou não dos pais vem sempre acompanhado da justificativa de que é preciso ajudar na renda doméstica. No dia em que estivemos no local, encontramos um grupo de 6 pessoas trabalhando. Apenas 2 deles maiores de idade, como esta mulher, de 28 anos e mãe de 3 filhos. Há pelo menos 2 meses, um dos filhos, de 12 anos, trabalha com ela no sinal. Tem que ajudar, né? Tem os outros mais 2 em casa. A gente tem que trabalhar. Felizmente. E tem muita criança que vem para cá vender também?
Muita criança. De que idade, mais ou menos? De 10 anos para cima. Tem muita aqui. Não é preciso ir muito longe para encontrar outras crianças em situação bem parecida. A poucos metros dali, em frente a um dos principais shoppings de Brasília, flagramos este garoto. Ele aparenta ter pouco mais de 10 anos e trabalha ajudando o pai a vender milhos. Por mais de 1 hora, acompanhamos de longe o trabalho do menino. Sem me identificar, eu me aproximo e, me passando por um cliente, converso com ele. E aí, cara? Quanto é que tá o milho? R$2,50. Você trabalha há muito tempo aqui? Não. 1 semana, 2 semanas. 1 semana, 2 semanas? Por que você veio pra cá? Veio ajudar? Foi. Já fiz com meu pai. Ah, veio ajudar o pai e a mãe. Aí dá uma mão aí. Ele conta que a rotina é puxada. E aí, você chega a que horas aqui? Eu chego no horário de almoço. Hoje que eu cheguei, eu fui pro colégio. E aí, fica até que horas? Aí não tem horário não pra sair. Enquanto o filho trabalha, o pai acompanha tudo de longe. E pai? A cada milho vendido, é o homem que guarda o dinheiro no bolso. O IBGE estima que mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes realizam algum tipo de trabalho no Brasil. Mas apesar das garantias legais, 1.700.000 jovens trabalham de maneira irregular, sem supervisão nem carteira assinada. Um número ainda muito distante da meta estabelecida pelo Brasil junto à ONU de acabar com qualquer forma de trabalho infantil até 2025. Quem tem a responsabilidade de manter a família é o pai e a mãe. Nós não podemos inverter essa lógica e colocar no ombro da criança a responsabilidade de manter a família, porque você está, então, tirando dela essa etapa preciosa da vida que é a infância. A Constituição Federal proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade. O trabalho do menor aprendiz é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre outras garantias, o ECA torna obrigatória a frequência do estudante ao ensino regular, garante ao jovem horário especial para o exercício das atividades e assegura direitos trabalhistas e previdenciários àqueles acima desta idade. A desconstrução dessa ideologia de que o trabalho é a única saída para resolver a vida de uma criança pobre é que é o grande dilema, é a grande dificuldade de se romper na sociedade brasileira. Não há nenhuma dúvida, né, de que trabalho infantil, por mais que a criança frequente a escola, que ela tenha um rendimento escolar, ela traz consequências invisíveis. Eu vou apontar uma primeira consequência que essa não é considerada, que é o seguinte: o direito de ser criança, por exemplo, de ter tempo de viver a sua infância. E do adolescente também, o direito de ser adolescente e de viver essa adolescência, que é um momento muito importante de construção da sua autonomia, da sua identidade. O trabalho precoce pode deixar sequelas para a vida toda. Em uma década, mais de 25 mil crianças e adolescentes sofreram algum acidente de trabalho no Brasil. No mesmo período, pelo menos 609 crianças perderam a vida em consequência do trabalho infantil. Este psicólogo explica que as consequências do trabalho infantil precoce e em condições degradantes são imprevisíveis e podem deixar marcas para a vida toda. A angústia, a ansiedade, o trauma, ele se instala a partir do momento em que a criança não vê possibilidades nem saídas para aquilo que ela está vivendo.
Então, isso pode gerar, sim, um transtorno de personalidade? Pode. Isso pode também gerar um adulto inseguro, um adulto com menos capacidade produtiva, criativa? Também pode. Só que isso vai depender muito da forma como cada um de nós elabora. Porque ao mesmo tempo que alguma coisa pode ser desafiadora para uma criança, para outra ela pode ser uma negação. Mas e quando o que determina a lei não é cumprido? A quem recorrer? Só no ano passado, o Ministério Público do Trabalho entrou com 134 ações contra empresas acusadas de explorarem a mão de obra infantil. Também foram firmados 839 acordos em que as empresas se comprometeram a não mais realizar esse tipo de atividade. Essas empresas são notificadas imediatamente para retirar a criança e adolescente do local de trabalho. E ela é convidada a assumir um compromisso de conduta de não mais realizar esse tipo de atividade e pagar a indenização, né? Indenizar a criança, adolescente e também pagar uma reparação social pelo dano causado. Se isso não acontecer, ela pode ser acionada na Justiça, em que o Ministério Público do Trabalho vai pedir as mesmas obrigações. Obrigação de não fazer e obrigação de pagar. Outra forma de trabalho infantil é o trabalho doméstico. Metade dos mais de 40 milhões de crianças e adolescentes na faixa dos 5 aos 17 anos em todo o Brasil realizam algum tipo de trabalho doméstico. E, neste caso, a maioria são meninas. Uma trabalhadora infantil doméstica, ela acumulando o período com a escola e tal, essa jornada ela é muito extensiva e é uma jornada penosa, que às vezes é noturna, jornada prolongada, porque todos nós sabemos, principalmente as mulheres e hoje também os homens estão envolvidos nas tarefas domésticas, que são tarefas que não têm fim. Embora ainda considerado extremamente alto, o número de trabalhadores infantis no país está em queda. Os especialistas não têm dúvidas. Enquanto o Brasil não conseguir acabar com o trabalho infantil, todos, crianças ou não, continuarão perdendo. Se todos nós tivermos consciência de que o trabalho infantil é uma prática nefasta para os jovens, é uma prática que vai causar danos psicológicos, danos físicos, danos de várias ordens, dano econômico, nós podemos reverter isso, mas é importante que toda a sociedade tenha essa consciência. Lugar da criança é na escola, é em casa, junto dos pais, brincando, aproveitando a sua infância. Infância que é uma etapa essencial da formação de todos nós, pessoas que somos, não é? E que não pode ser pulada. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre furúnculo, um problema que pode até causar afastamento do trabalho. E ainda hoje, PJE aprimora funções no quesito acessibilidade. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas de destaque da Justiça do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Associação de Advogados de São Paulo assinaram um acordo de cooperação do processo judicial eletrônico, PJE. O termo firmado visa ao aprimoramento da ferramenta para a classe dos advogados. Dentre outras melhorias, o acordo prevê a construção de ferramenta de automação da leitura dos diários eletrônicos da Justiça do Trabalho, facilitando o trabalho dos advogados. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas em Sergipe realizou audiência temática com demandas trabalhistas da Caixa Econômica Federal. A iniciativa faz parte do programa Empresa Parceira da Justiça, que contou com a assinatura de um termo de cooperação técnica da Caixa com o TRT da 20ª Região, em que a instituição financeira assume o compromisso público de aumentar o número de solução de demandas trabalhistas por meio da conciliação. A Justiça do Trabalho em Vilhena, Rondônia, realizou audiência pública para a entrega formal das obras dos novos prédios do Conselho Tutelar e da Casa de Acolhimento, destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os recursos para as construções foram provenientes de uma indenização por danos morais coletivos paga pela JBS por violar a legislação trabalhista.
Dor, queimação, incômodo, todos esses sintomas aparecem ao mesmo tempo quando alguém desenvolve um furúnculo. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre esse problema, que pode até causar afastamento do trabalho. Veja só. Uma ferida chata que incomoda e muito. O furúnculo, além de causar dor, é perigoso. Causado por uma bactéria que se aloja na pele, se não for tratado, pode até causar uma infecção generalizada, se a bactéria penetrar na corrente sanguínea. Dois na perna, 2 nas costelas, 3 embaixo do braço, 1 nas costas e 1 na virilha. Exatamente isso. Foram 10 furúnculos que tiraram o sossego do Manuel. Ele trabalha como catador de lixo e está sempre em contato com materiais que podem transmitir várias doenças. Sem a devida proteção ou por qualquer descuido que seja, podem ocorrer proliferações de várias doenças infecciosas. O furúnculo é uma delas. Eu senti como se fosse um cabelo encravado subindo, né? Eu tentei espremer várias vezes, aí não deu resultado, não saiu. Ficou pior. O que o Emanuel fez não é aconselhado pelos médicos. Esse dermatologista, que já atendeu vários casos de pacientes diagnosticados com o problema, explica que aquela vontade de espremer ou estourar o caroço chato que coça e incomoda tem que ficar de lado. Enquanto ele está endurecido, aquele nódulo, é contraindicado que você fique apertando, isso vai ajudar na evolução. E quando esse quadro se definir e você tiver possibilidade, você faz a drenagem daquele material necrótico, que é o que se chama de carnicão. O furúnculo é causado pela bactéria Staphylococcus aureus. A principal característica é a formação de um caroço avermelhado na pele, doloroso e quente. O nódulo possui uma área amarelada na parte central com pus. O tamanho desse nódulo pode variar de acordo com o local infectado. A bactéria Staphylococcus aureus é bastante comum e pode ser encontrada na pele e dentro do nariz. Mas o furúnculo pode ser causado também por outras bactérias ou até mesmo fungos presentes na superfície da pele. A doença acaba evoluindo em locais com alguma ferida ou picada de inseto. O tratamento é feito imediatamente após o diagnóstico. Se não tratado, o problema pode ficar sério. Em alguns casos, a bactéria pode atingir a corrente sanguínea, causar uma infecção generalizada e levar o paciente à morte. Por esse motivo, é importante o diagnóstico precoce e a prevenção. Se uma pessoa tem uma predisposição individual para ter furúnculo, ela deve ter cuidado com as suas roupas, fazer a limpeza, a desinfecção das roupas. Ela deve usar um sabonete antibacteriano, ela deve evitar roupas muito apertadas, ela deve evitar de estar passando produtos oleosos na pele, porque tudo isso pode fechar ali o folículo de drenagem do folículo piloso, o orifício de drenagem, causar uma obstrução, propiciar a multiplicação de bactérias ali e causar um furúnculo. No caso do Manuel, o problema foi tão complicado que ele precisou ser afastado do trabalho para tratar da doença. Foram mais de 15 dias de atestados que geraram o afastamento. Da doença só ficaram as marcas. Agora é se prevenir para não ter que passar por isso novamente. Hoje tá normal, tá tranquilo, né? Hoje foram embora, né? Devido aos antibióticos que eu tomei, né? Antibiótico muito forte mesmo, entendeu? Dava às vezes muito sono. Entendeu? Dava fome também, mas tinha que tomar. O jeito era tomar mesmo. No próximo bloco, PJE aprimora funções no quesito acessibilidade e conta com a ajuda de pessoas com deficiência para desenvolver novas funcionalidades. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, os encantos da dança flamenca, nós voltamos daqui a pouco. O processo judicial eletrônico está em constante melhoria e os gestores do PJE também estão atentos ao quesito acessibilidade. Para promover as mudanças necessárias e eliminar os obstáculos no acesso, os responsáveis pelo desenvolvimento do sistema contaram com a ajuda de quem mais entende do assunto, as pessoas com deficiência. Acompanhe.
Hoje, a tramitação dos processos na Justiça do Trabalho está totalmente digital. Todas as varas do país, os 24 tribunais regionais do trabalho e também o TST contam com o processo judicial eletrônico. E para facilitar ainda mais a vida dos usuários do sistema, a ferramenta foi atualizada para a versão 2.0. Agora, o processo judicial eletrônico está mais rápido e fácil de usar. Uma das principais mudanças foi em relação à acessibilidade. Foi feito um trabalho bastante minucioso para buscar no mercado aquelas ferramentas, aqueles produtos disponíveis que permitissem avançar o máximo possível em matéria de acessibilidade. Nós temos estagiários, servidores, partes, advogados, juízes, que têm alguma necessidade especial em relação ao acesso ao sistema, a ter acesso ao sistema de justiça. E nada melhor do que a própria pessoa com deficiência para auxiliar nas mudanças, não é mesmo? Para isso foi criado o Grupo de Negócios, que é integrado por servidores com deficiência visual de toda a Justiça do Trabalho. O grupo atua no aperfeiçoamento do sistema eletrônico para garantir que os atos processuais sejam feitos de forma mais simplificada e célere por todos. É uma forma da gente ter a certeza de que o PJE está sendo concebido como o usuário quer. A servidora Monique tem deficiência visual e faz parte do Grupo de Negócios do PJE. Para garantia mesmo de um serviço público mais efetivo, com mais celeridade. Então, eu venho para auxiliar nessa parte de acessibilidade do PJE. Para facilitar o acesso das pessoas com deficiência, foram feitas várias mudanças na versão atual, quando comparada à versão anterior do processo judicial eletrônico. Uma delas está relacionada ao contraste de cores mais vibrantes e tamanhos maiores de letras para quem tem baixa visão. Já para a pessoa com deficiência visual completa, foram implantados vários atalhos de acesso ao sistema. Um dos programas que auxiliam as pessoas com deficiência visual a utilizarem o PJE é o NVDA, criado para leitura de telas em geral. Botão inserir sigilo. Botão salvar documento como favorito. O usuário utilizando as teclas corretas, ele faz a leitura e é praticamente como se você estivesse enxergando mesmo, assim. O servidor do TST, Rafael Carvalho, também tem deficiência visual. Ele integra a comissão de acessibilidade da ferramenta e faz todas as atualizações sugeridas pelo Grupo de Negócios desde o início da criação do PJE 2.0. Dessa forma, a gente consegue fazer uma acessibilidade mais refinada, a gente consegue deixar de uma forma uma acessibilidade mais robusta no sistema, evitando correções esporádicas de problemas, né? A acessibilidade já vem incorporada junto com o projeto. E as melhorias da nova versão do sistema já estão sendo reconhecidas pelos usuários com deficiência visual. A Renata é estagiária de Direito do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí desde 2016 e conta que ficou satisfeita com o PJE 2.0. Eu fico muito feliz com a nova versão do PJE, a 2.0. É muito importante essa medida tomada pelo TST de elaborar uma nova versão, pois com isso poderemos exercer de forma plena e autônoma as carreiras jurídicas, como verdadeiros cidadãos e profissionais, de forma isonômica. Você conhece a dança flamenca? Ela é originária do sul da Espanha e se tornou um dos símbolos do país. Aqui no Brasil, especificamente na capital federal, essa cultura tem se espalhado a partir do trabalho de uma professora da dança. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Você conhece a dança flamenca? Uma dança característica do sul da Espanha que se tornou um dos símbolos do país. E aqui no Brasil, na capital federal, essa cultura tem se espalhado graças ao trabalho de uma professora de dança. Meu nome é Patrícia Weigro, sou professora e bailarina. Meu trabalho é uma arte.
Bailaora é quem dança flamenco, né? Existe esse termo específico que é para as pessoas que dançam flamenco. Na Espanha, bailaora é flamenco, bailarina ou bailarina é de balé clássico e dançarino, dançarina. Aqui no Brasil também a gente tem uma diferença, assim, né? Mas é que tem esse significado. Já são 25 anos envolvida com essa arte. O flamenco, ele vem de uma cultura, ele surgiu de encontros de vários povos num determinado lugar. Patrícia estuda dança desde criança. Começou com balé clássico e foi para São Paulo aos 23 anos, se aventurar em outros estilos. Era uma coisa diferente, né? Assim, eu vinha já do balé clássico, fazia parte de um grupo de dança contemporânea. E o flamenco me mostrou assim, coisas diferentes que não existiam nas outras danças. Você acaba tendo que aprender sobre música, sobre compasso. Nós temos toda a parte percussiva, que é de sapateado, castanhola. Depois de 6 anos em São Paulo, a brasiliense voltou para o Distrito Federal. Ela foi pioneira na área, a primeira a estudar e ensinar o flamenco em Brasília. Eu senti a necessidade de começar a dar aula exatamente para eu não parar de dançar, né? Então foi uma forma de eu continuar o flamenco para mim também. A história do flamenco é rica. Os cantos e a dança foram trazidos ao longo do tempo por ciganos, árabes e judeus. Que eles veio de danças folclóricas, né? As danças folclóricas que existiam na Espanha, também de culturas de outros povos que estavam ali. Eles tiveram domínio árabe, mouros por 8 séculos, judeus. E no século XV chegaram os ciganos. Os ciganos traziam consigo uma bagagem cultural muito grande. Para ela, o flamenco foi uma mudança de vida. Representa um dom e um talento. Quando eu me vi com essa oportunidade, eu foquei. E eu sou uma pessoa, se eu foco, se eu tenho, assim, se eu vou trabalhar com isso, eu tenho que me dedicar. Tentei trazer o máximo de conhecimento, adquirir conhecimento, tudo que eu pude para as aulas, né? E eu acho que eu consegui. Então, eu sou muito feliz com o meu trabalho agora. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.